estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Adultos, sendo a Igreja do Deus Vivo. Eu te dou a lição. O tema do trimestre é a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Já estamos no finalzinho, na penúltima lição, e hoje vamos falar a respeito da Igreja, Glórias a Deus. Então temos estudado uma série agora dessas lições passadas que fala a respeito da nossa postura, na nossa posição para combater o espírito da Babilônia, para resistir a todos esses ensinos progressistas. Então, uma postura individual. Falamos sobre a visão bíblica do corpo, a renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã. Então, já falamos sobre o corpo, falamos sobre o nosso interior e falamos sobre a nossa fé. Hoje vamos falar sobre esse coletivo no qual fazemos parte, nessa organização e nesse organismo, que é a Igreja de Deus Vivo, que é então esse bastião que está contra a todo ensino progressista, a toda mentira do diabo, a todo espírito da Babilônia, e para isso nós temos que proteger, zelar, pregar, ensinar a verdade, pois a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O texto diz: grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mudana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Glórias a Deus. A igreja tem que estar pura. Veremos que há vários exemplos que Jesus usa para se referir à igreja, e todos esses símbolos nos transmitem o ensinamento. E como noiva, tem que estar com as vestes alvas, as vestes sem nenhuma mácula. E para isso ela tem que permanecer pura, fiel, conforme a palavra nos orienta. Glória a Deus, não tem que se amoldar ao progresso, ao progressismo. Que Deus nos ajude. Os objetivos da nossa lição são explicar a natureza da Igreja do Deus Vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação e elencar as armas da Igreja do Deus Vivo. O texto bíblico se encontra em 1 Timóteo 3, 14 a 16 e Efésios 5, 25, 27 e 32. 1 Timóteo 3 diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus Vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então vamos estudar baseado nesses dois textos, e aqui já demonstra alguns símbolos representando a igreja, como noiva, casa de Deus, como a coluna e firmeza de verdade, como a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome seu. Então Jesus, um dia, ele vem buscar essa igreja que ele, aleluia, salvou, ele purifica, glórias a Deus, nos revela a sua palavra para que nos mantemos puros, e vem nos buscar e requer que essa noiva esteja com vestido branco, puro, sem mácula, sem ruga. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, segundo Timóteo 3, 1 a 5. Felizmente, ela não está imune à influência nociva da sociedade, segundo Pedro 2, 1. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja do Deus Vivo como coluna e firmeza da verdade. Então a gente está caminhando aqui para o desfecho desse tema desse trimestre relacionado ao espírito da Babilônia. Estudou também nas primeiras lições todos os ataques, todas as ideologias contrárias à palavra de Deus. E como falamos então, a igreja então ela é
essa barreira que impede do mundo se deteriorar completamente, né? Ela continua sendo luz do mundo e sal da terra. Por isso que quando a igreja for tirada, quando a ação do Espírito Santo na igreja não restringir mais, né, a manifestação do iníquo, do anticristo, né, a gente percebe que o mundo vai de mal a pior, entra para a grande tribulação. Mas enquanto a igreja está aqui, ela tem que fazer esse papel e não pode se contaminar. Primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo. Primeiro subtópico, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa do Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. 1 Reis 3:1, 1 Crônicas 22:11. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja, né? Então, no Antigo Testamento, a gente vê a casa do Senhor, a casa de Deus, né? Como o próprio Jacó, né? Quando ele acorda do sono, né? Ele viu aquela escada, né? No seu sonho, que, né, os anjos subiam, que a escada ia até o trono de Deus, os anjos subiam e desciam, quando ele acorda, ele fica ali admirado, ele diz: quão terrível este lugar não é outro senão, né, a porta do céu, a casa de Deus, né? Então, Betel quer dizer isso, né? Bet quer dizer casa, El, né? Casa de Deus. Então, no Antigo Testamento foi atribuído ao tabernáculo e ao templo. Então, o apóstolo toma emprestado essa expressão para representar agora a igreja, né? Que não é só o templo. Naquela época, por exemplo, né, a igreja era nas casas das pessoas, né? Se reuniam. Glórias a Deus. Então, o principal significado dessa casa de Deus é a igreja invisível, né? Todos os membros da igreja. Louvado seja o Senhor. O apóstolo ainda usa o vocábulo doméstico da fé. Gálatas 6:10, família de Deus, Efésios 2:19, corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27 e templo de Deus. Então, todos os crentes, né, temos essa referência do templo, é claro, da nossa igreja visível, né? Igreja local, na qual servimos ao Senhor e o adoramos, e também representa todos os crentes, né? Não há denominação. Todos os que estarão naquele grande dia, né, se encontrando com Jesus nos ares. Louvado seja o Senhor, a sua noiva, o seu corpo, glórias a Deus. Então, além de doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, a sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, né? Deus vivo, então, já era exatamente para tocar nesse ponto, né? Diferente dos outros tempos, que eram deuses mortos, né? Tinham olhos, mas não viam, boca, mas não falavam. Nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Daniel 4:5 e Atos 17:24. Deus vivo, ainda que seja transcendente, né? Ele é imanente. Ele está além de tudo, mas está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele que está no controle de tudo, inclusive da história humana, inclusive da nossa história pessoal. Segundo subtópico, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3:15, parte B. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade, por Deus revelada. 2 Timóteo 1:13, 14. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e as suas imutáveis doutrinas. Gálatas 2:5, Efésios 1:13, Colossenses 1:5. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Mateus 28:20 e João 18:37 e Judas 1:13. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. 1 Timóteo 3:1-13. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Passa a ser sem sabor, passa a deixar de alumiar. É necessário, então, que a igreja seja essa guardiã da palavra. Como é que pode alguém querer reescrever a Bíblia, né? A igreja tem que falar, tem que gritar, tem que manifestar, né? Pois ela é a guardiã do Evangelho, né? Louvado seja o Senhor. Quer dizer que, ainda que haja várias linhas teológicas, né, mas as verdades fundamentais não variam, né? Todos os cristãos creem nessas mesmas verdades,
Glórias a Deus. E uma das principais é, né, só a Escritura, né? Só a palavra, só ela tem autoridade. É divinamente inspirada. Glórias a Deus, é inerrante. Então, nós temos essa consciência e somos esses guardiãos. Se nós começarmos a deixar os nossos púlpitos serem contaminados, né, deixar os falsos mestres andar livremente em nossas igrejas, a gente começa a perder o sabor. Começa a vir outra doutrina, que não é ação. Que Deus tenha misericórdia de nós e, infelizmente, como a gente estudou durante todo o trimestre, é isso que eles mais querem, distorcer a doutrina. Terceiro subtópico, o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. João 14,6. Nessa concepção, o apóstolo diz: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16a. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, está lá em Colossenses 1,26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão, né? Então, Paulo traz aqui a respeito dessa revelação que foi dada à igreja, né? Foi dada aos santos, né? E ele sintetiza, né, algumas doutrinas fundamentais aqui a respeito dessa revelação, a respeito de Cristo, né? Então, qual é a síntese que ele faz? Ele usa esse verso aqui para nos trazer isso. Que se manifestou em carne, né? Ou seja, né, ele encarnou, ele tomou a nossa forma, como diz lá em Filipenses, né? Ele se esvaziou, né, para que pudesse se tornar carne e nos substituir na condenação. Manifestou em carne, né? Não havia muitos falsos mestres naquela época que queriam desfazer isso, como os gnósticos, né? Foi justificado em espírito, né? Então ele cumpriu toda a nossa sina, né? Tomou sobre si o nosso castigo, as nossas dores, nossos pecados, mas o Espírito Santo o ressuscita, demonstrando, né, que ele realmente conquistou, aleluia, a vitória para nós na cruz. Visto dos anjos, pregado aos gentios, né? Então ele foi pregado, foi anunciado, como temos a história ali em Atos, né? Que o Evangelho se propagou. Ficou ali em Jerusalém, mas a missão deles era não somente em Jerusalém, mas também Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso se cumpriu realmente. Mas não só foi pregado, né? Mas também foi crido. O Espírito Santo convenceu os homens, louvado seja o Senhor, crido no mundo e, por último, né, recebido acima na glória, né? Então o Senhor está vivo, está à destra de Deus, toda a glória que lhe pertencia, desde antes da fundação do mundo, né? O Senhor, aleluia, o restitui depois dele ser glorificado, aleluia. Então 1 Timóteo 3,16. Assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Glórias a Deus. Então as doutrinas bíblicas, né, sobre Cristo, sobre Deus, aleluia, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre o homem, tudo isso é a verdade, né, que nós somos guardiãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o céu não sofreu reforma, a porta do céu continua estreita, o caminho apertado, pessoas que querem, né, modernizar e querem viver de qualquer jeito e dizer que mesmo assim, né, bom, né, como é costume alguns falarem, né, quando morrer, Deus coloca num bom lugar, né? Mas a Bíblia fala que após a morte, sexo e juízo, tem que crer nisso, escolher viver assim, conforme a palavra, aleluia, se converter, se arrepender enquanto tem vida. Segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro subtópico, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Efésios 5,26, na Almeida Revista e Atualizada. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios 6,11. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glórias a Deus. Então, fomos lavados, purificados pela palavra. Que maneira? A palavra nos revelou nosso estado de miséria, nossa sujeira. Glórias a Deus. Mas nos mostrou também que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos arrependendo, aleluia, confessando, deixando, nos entregando a Cristo, aceitando Ele, né, como noivo, né? Por isso, quando fazemos o apelo, a gente pergunta se alguém quer aceitar Cristo, né? Exatamente como o casamento, né? Se ele é o noivo, se a igreja é a noiva,
Você tem que aceitar, tem que dizer que quer fazer parte dessa noiva de Cristo, né, que foi comprada e lavada e purificada pela palavra. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro 5, Hebreus 12, 14. Esse processo é contínuo até a glorificação final do dia de Cristo. Então, te aceita, tem a santificação posicional, estávamos num lago de lama, né, estávamos presos no pecado, sujos, mortos, inimigos de Deus. Aí o Senhor tira-nos dessa posição, né? Então, santificação posicional, nos coloca agora para ser propriedade peculiar de Deus. Somos separados do pecado para ser de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa lavagem continua, né? Ou seja, essa santificação é progressiva. Cada dia o Espírito Santo vai nos ajudando a, aleluia, nos aperfeiçoar, a nos santificar. Às vezes a gente cai, se suja, mas corremos aos pés do Senhor, lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro, pedimos uma misericórdia. E o Senhor continua esse processo de santificação na nossa vida. Até o final, que seremos glorificados. O que quer dizer isso? Quando ressuscitaremos ou seremos transformados e arrebatados em corpos gloriosos. A partir dali, já não pecamos mais. Aleluia, nossa santificação já é completa. Segundo subtópico, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa, segundo Coríntios 11:2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial, que é a boda do Cordeiro. Então, todo esse processo se assemelha a esse noivado, casamento e, no final, a festa, né? A boda, conforme lá em Apocalipse que diz, já está preparada, né? Ou seja, João já viu esse momento glorioso. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Segundo Tessalonicenses 2:13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 19. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial, na parábola que se encontra lá em Mateus 22, 11 a 13. Né? Então, mesmo aqueles que foram convidados, que eram cegos, mancos, aqueles que estavam, né, no caminho, pois os primeiros convidados não foram dignos, recusaram o convite para participar daquela boda, né? Foi uma parábola. Aleluia. Mesmo os convidados, né, tudo indica que estavam ali vestidos com uma veste nupcial, ou seja, o dono da festa, ele provavelmente dava essas vestimentas aos seus convidados. Porém, tinha um intruso, queria estar ali, né? Talvez ouviu o convite, mas queria estar de qualquer jeito. E por não estar vestido conforme, né, na parábola mostra que o Senhor lançou ele fora nas trevas exteriores. Né? Então, fomos comprados, né? Fomos salvos pelo Senhor Jesus, o Senhor nos purifica diariamente. E nessa simbologia da noiva, Ele está nos santificando a cada dia para um dia nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor, mas tem que ser com uma veste santa, pura, sem mácula, sem mancha. Então a igreja ela tem que continuar, aleluia, nessa expectativa da espera do Senhor, mas também na consciência de que só vai se for santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, né, querendo mudar a palavra de Deus e permitir pecados, porque não vai fazer nada, né? Vai estar na terra apenas sendo um religioso, apenas enganando a si mesmo, porque ninguém vai conseguir enganar nem a Deus, nem aos homens. Né? Então, você forma uma igreja que permita tudo. Começa a fazer parte dela, mas nem é sal, nem é luz e nem é noiva de Cristo. Que Deus tenha misericórdia, né? Possamos entrar pela porta. Não é a Bíblia que tem que se adequar a nós, é nós que temos que se adequar a ela. Mas os ensinos progressistas a taxa como retrógrada, né? Como discriminatória, como portadora de discurso de ódio. Que Deus tenha misericórdia. Pelo contrário, Deus quer nos salvar. Jesus morreu por nós. Não tem amor maior do que este. Deus amou o mundo de tal maneira, mas as pessoas continuam recusando o convite de fazer parte dessa grande festa. Terceiro tópico, as armas da igreja do Deus vivo. Né? Então, a gente tem visto já que a igreja, coluna e firmeza da verdade, né? Tem que continuar pregando a palavra,
conhecendo e defendendo as doutrinas bíblicas. Louvado seja a sã doutrina, vimos que ela tem que ser santa. Então vamos ver também as armas. Primeiro, zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas 21:33 e João 17:17. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja fiel depositária dessa verdade. 1 Timóteo 3,15. E por isso os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. 1 Pedro 4,10. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade individual. Os 2 servos, está lá em Mateus 24:45-51, os talentos, Mateus 25:14-30, o servo vigilante, Lucas 12:35-38, o mordomo infiel, Lucas 16:1-13, e as 10 minas, em Lucas 19:12-26. Então nós cremos que a palavra de Deus é verdade absoluta, é a única verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu sou uma verdade. Então nós cremos assim. Cremos que só tem um caminho para chegar no céu, que é Jesus. A gente não crê na máxima do mundo que é todos os caminhos levam a Deus. A gente crê que só Jesus leva a Deus. Nós temos o direito de crer assim. Nós temos essa liberdade, né, de crer assim, de crença e de manifestação da nossa opinião. Glórias a Deus. E por isso nos a defendemos. Mas não a defendemos para atacar ninguém. Nós a defendemos para ensinar. Né? Como diz aqui no texto, nós somos dispenseiros. Nós não somos donos da verdade, nós não somos donos da dispensa. A gente apenas distribui, ensina. Louvado seja o Senhor. E nessas simbologias que o comentarista traz aqui, mostra que nós temos uma responsabilidade individual. Deus nos deu para fazer alguma coisa, para granjear. Deus confia em nós para servirmos, para continuar, né, tendo zelo da verdade. Então, uma das armas é esta. É não se moldar, não se conformar com este mundo, como está lá em Romanos 12, mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Com essa palavra, né? A gente sabe que essa verdade, o objetivo dela é salvar o homem. Né? Não é para formar debate, para dizer qual religião que é boa, não. É para, a partir do momento da nossa convicção, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mostrar ao homem o caminho. Eles têm também a liberdade de querer ou não. Mas, graças a Deus, não somos nós que vamos convencer ninguém. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a responsabilidade também é individual, de propagar, de ser dispenseiro, de, aleluia, defender essa verdade e ensiná-la. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade da Escritura, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Né? Não só propagar, né? Mas viver também. Glórias a Deus. Né? E crer que essa palavra tem poder para salvar, para transformar. Ela já tem feito isso durante toda a história. Né? Não podemos deixar de pregar o Evangelho achando: não, as pessoas estão com o coração tão duro que não vão crer mais. Ah, já preguei tantas vezes naquele lugar, não vou mais pregar ali não. Pregue a palavra, né? Insista, né? No tempo e fora de tempo, como disse Paulo. Mesmo com dias maus, mesmo com homens trabalhosos. Segundo subtópico, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Efésios 4:11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Isso refere-se à capacidade de compreender a Escritura, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Né? Então, todo líder tem que ter essa capacidade, né? Entender, aleluia. Né? Para isso tem que examinar, para isso tem que estudar, defender, né, a verdade, a ortodoxia e saber, né, ter discernimento ou conhecimento para poder refutar as heresias. Louvado seja o Senhor. E graças a Deus, né, cada mestre, cada professor de escola dominical também tem essa função de liderar nesse aspecto, instruindo, ensinando a verdade. Não só os mestres, né, mas todo pastor, presbítero tem que ter essa aptidão. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, comunismo e secretismo religioso, segundo Coríntios 2:17 e 2 Timóteo 4:3 e 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja.
1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 2,15. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Infelizmente hoje a gente tem visto muitas pregações desse tipo, principalmente na internet. As pessoas falam de tudo menos da palavra de Deus. Não ensinar a Escritura, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8,32. Então, os homens erram por não examinar a Escritura. Então, quanto mais a igreja se omite nisto, mais ela está deixando a igreja à mercê dos loucos. Pois só a palavra ensinada, pregada, em tempo, fora de tempo, não pode libertar, como João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Concluindo, diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios 16,13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8,36. Ainda que as pessoas não acreditem, a gente crê piamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é a verdade. Glórias a Deus. E o único caminho, como Jesus disse, o único caminho que leva ao céu é o próprio Senhor Jesus. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu, ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Efésios 5,7. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo 4,16. Então, contra a mentira, só tem uma arma, a verdade. Bendito é o Senhor. E a última lição, vamos estudar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa lição. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Continua nos exortando, Pai, nos despertando para estarmos firmes, Pai, aleluia, na posição que o Senhor requer da Tua igreja. Pai, como luz do mundo, sal da terra, nós não percamos, Pai, de forma nenhuma a nossa essência. Continuemos, Pai, crendo na Tua palavra, defendendo e vivendo ela. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja. Vai abençoando, Pai, cada professor, Pai, que também tem essa incumbência de ensinar, ó Deus, cada líder, Pai, cada aluno. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.